ser morada do Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Quantos necessita mais do Senhor? Marcos capítulo 5, eu quero ler apenas o versículo 35 e o versículo 36, amém? Diz assim: e estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente, crê somente. Podem se assentar, né? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus para todo sempre. Louvado seja Deus. Meus amados e queridos irmãos, Deus é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Louvado seja Deus. Eu estava ali me perguntando, fazendo prova com Deus, glória a Deus, se era realmente esta palavra que o Senhor havia colocado no meu coração para trazer para a nossa reflexão desta noite. E eu quero trazer um tema aqui, irmão, dentro desse texto, que Deus livra o seu povo de conformidade à sua vontade e o seu propósito. Deus, ele livra o seu povo de acordo à sua vontade e o seu propósito. O escritor do apóstolo Paulo aos Filipenses capítulo 2, versículo 13, ele afirma que Deus efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Observamos que no capítulo 5, Jesus ele vai libertar um homem e as pessoas vão mandar ele embora. Só que do outro lado, alguém já se posiciona esperando Jesus chegar. Oh, glória! Eu vou repetir para ver se você se alerta. Enquanto alguém está dizendo Jesus vai embora, alguém está se levantando e se posicionando. Aleluia, porque necessita do milagre que vem da parte de Deus para a sua vida, oh glória. E esse homem é Jairo, oh glória. Louvado seja Deus. Quando nós lemos a Bíblia, nós vamos observar que Jesus agora está passando outra vez no barco para o outro lado. Observe, irmão, que Jesus, ele não se paralisava, ele ia, mas ele também voltava. Eu vou repetir para ver se você se alegra. Por quê? Porque Jesus, ele pode fazer um milagre indo e ele pode fazer milagre também retornando. Oh, glória! Da onde ele havia saído, Jesus agora ele vai retornar, oh glória, para Galileia. Louvado seja o nome do Senhor. E interessante é que a Bíblia diz que ajuntou-se a ele uma grande multidão que estava junto ao mar. É nesse cenário de multidões, oh glória. Eu vou repetir de novo para ver se você se alegra. Existe uma multidão, irmão, de pessoas, de problema, de adversidade, mas Jesus é o mesmo hoje, é o mesmo ontem e é o mesmo para todos sempre. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. A Bíblia vai dizer para nós que um homem chamado Jairo, que era o principal, ou um dos principais, aleluia, da sinagoga,
sinagoga, por nome Jairo, a Bíblia diz que ele viu a Jesus, oh glória. Vou repetir para ver se você desperta. Ele identificou que no meio da multidão, Jesus estava presente, oh glória, oh glória, oh glória. Eu vou repetir para ver se você se alegra, irmão, para ver se você dá um glória, igreja, porque ele prometeu que onde estiver, não se preocupe com o seu irmão, não, oh glória, onde estiver dois ou três, eu me dá lá, no nome dele, oh glória. Tem muitas pessoas reunidas aí, irmão, mas não é no nome dele, mas a igreja nessa noite, ela decidiu se reunir para adorar, para prestar culto, para buscar a presença, oh glória, daquele que era, que há de vir do Deus que é todo poderoso. E ele disse que onde estiver dois ou três reunidos no seu nome, ele estaria presente. Jairo conseguiu identificar que Jesus estava no meio daquela multidão. E quando ele consegue identificar que Jesus está na multidão, a Bíblia diz que ele vai se prostrar. Foi dito aqui, irmão, que bom estar nos pés do Senhor, glória. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que às vezes o mundo, irmão, quer nos afastar, oh glória. O mundo quer roubar os nossos tempos, mas bom é nós separarmos um tempo dessas 24 horas que a cada dia Jesus nos concede, a cada dia, durante 7 dias da semana, oh glória, para nos prostrarmos diante dos seus pés. A Bíblia diz que Jairo ele vai se prostrar. E aqui eu já tiro uma lição, irmão. Porque quando Jairo está se prostrando, ele está demonstrando uma reverência. Não é assim? É assim ou não é, igreja? Ele está aqui reverenciando. Ele está aqui reconhecendo. Tem pessoa que está se prostrando, irmão, por causa da luta. Tem pessoa que está se prostrando por causa, aleluia, das adversidades, das perseguições, das aflições. Mas Jairo, ele está me ensinando, te ensinando nesta noite que meu que ele estava passando, ele vai se prostrar, oh glória, oh glória, oh bababá. Eu acho que alguém já pegou o salário de comandar, mesmo na luta, mesmo na prova, crente, só se prostra diante do teu Deus, porque oh glória, ele diz na sua palavra, que quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos Jairo, ele vai se prostrar, irmãos. E a Bíblia vai dizer para mim, para você, que é aos pés de Jesus. E depois que ele se prostra, ele agora vai rogar a Jesus. Rogou-lhe muito. Não foi pouco, não. Foi muito. Talvez você diga assim, mas eu já orei, eu já dobrei, mas está pouco a lapanaia. Já está me ensinando aqui que foi lapanaia. Eu já ouvi alguém dizer assim, para que tudo isso? Oh glória, irmãos, antigo dizia que pouco oração, nenhum poder, mas muita oração. Aleluia, poder de Deus manifesto na minha, na sua vida e no meio da igreja. Jairo, ele vai rogar muito a Jesus, porque ele sabia o que ele estava passando.
do que estava acontecendo. Às vezes as pessoas olham para nós, irmão, nos vê, mas elas não têm ideia do que nós estamos passando, do que nós estamos vivenciando. Mas a Bíblia diz que a tristeza na presença do Senhor, ela tem que saltar da labanária. Se você tem problema, você tem problema, eu tenho muitos. Mas na presença do Todo-Poderoso, eles têm que cair por terra, irmão. Oh glória, e alegrar minha alma diante da presença de Deus. Aleluia. Já ele vai se prostrar e vai rogar a Jesus muito. O texto vai dizer que Jairo vai apresentar a sua causa, o seu problema para Jesus, dizendo: olha, a minha filha está maribundo, eu rogo-te que venha e me impõe as mãos para que sare e viva. Interessante que no Salmo 37, versículo 3, o salmista diz: deleita-te também no Senhor, e Ele contemplará ou satisfará o desejo do teu coração. Eu vou repetir de novo para ver se você se anima. Aleluia, deleita-te no Senhor. Aleluia, ou agrada-te no Senhor, e Ele contemplará o desejo do teu coração. Irmão, às vezes você pensa de uma forma, mas não se preocupe a forma que Jesus ele vai fazer. Ele vai operar um milagre, porque ele já tem tudo preparado. Ele sabe como operar. O jeito do calamante ou bandaraia que Jairo foi até Jesus, foi que Jesus, aleluia, fosse, aleluia, a sua casa e trouxe as mãos para que a sua filha vivesse. Jesus ele fez dessa maneira, mas ele não fez naquele momento. Por quê? Porque Jairo agora ele teve que passar pelo processo. Glória, louvado seja o nome do Senhor. É como eu falei aos irmãos no começo, lá em Gadara alguém disse: vai embora, Jesus. Mas do outro lado o Jairo já estava posicionado esperando Jesus, oh glória. Só que quando Jesus topa ir na casa de Jairo, Jesus aqui ele podia ordenar uma palavra e fazer um milagre, irmão. Ele não precisava entrar na casa de Jairo, oh glória, para que a filha dele, glória, pelo que estava moribunda, ela não havia ainda morrido, ela estava maribunda, ela estava enferma, ela estava doente, oh glória, ela não havia descido a sepultura, amante, oh pandaraia. No mundo diz assim que quanto a fôlego de vida, a esperança, mas Jesus quebrou esse protocolo. Jesus esperou o fôlego de vida se esvair, irmão, para manifestar o seu poder e a sua glória na vida de Jairo e da sua família. Interessante que Jesus diz, Jesus topa aí, porque ele começa a caminhar, irmão, em direção à residência de Jairo. Eu vou repetir isso para ver se você alegra. Jesus topou ir à residência de Jairo. Só que Jairo está caminhando com Jesus e uma grande multidão. Só que no meio dessa multidão, o texto para um pouco de falar acerca de Jairo. E diz a Bíblia, glória, no versículo de número 25, que uma certa mulher, glória, que havia 12 anos e que tinha um fluxo de sangue, glória, e que havia padecido muito, com muitos médicos e despedido tudo quanto, aleluia, tinha, e nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, glória, ela ouviu falar, tá vendo aqui a importância de ouvir falar de Jesus. Ela mandará mandar calar, eu toque no seu e diga para ele, ó, é
preciso ouvir falar de Jesus, viu? É preciso ouvir falar de Jesus, viu? É preciso falar de Jesus, viu? É da carabanaia. Oh glória, glória. Foi através do ouvir falar de Jesus que a Bíblia diz para mim, para você. Louvado seja Deus nessa noite, aleluia, que veio por detrás, por entre a multidão e tocou na sua vestimenta. Oh glória, por quê? Porque no coração dela ela colocou isso, que se tão somente tocar na orla das suas vestes, eu sararei. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Ela decidiu, irmão, ela acreditou, glória, oh glória, oh glória. E nesse propósito, mesmo, aleluia, padecendo a hemorragia, ela se levanta e por trás da multidão existia uma multidão, mas a multidão não foi impedimento não, irmão. Louvado seja Deus para ela tocar, para ela chegar no seu propósito e no seu objetivo, oh glória, que era tocar, oh glória. Aqui eu aprendo uma coisa: eu só desisto, eu só posso desistir, eu só posso me dar, aleluia, quando a missão é completa. Missão dada é missão cumprida, irmão. Louvado seja o nome. Ainda não aconteceu, mas se eu e você crer e perseverar, Jesus, ele é fiel, justo e verdadeiro. Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque tanto Jairo quanto esta mulher, eu observo uma característica. E lá no livro do Salmo de número 9, versículo 10, se você quiser abrir rapidinho comigo, Salmo 9, versículo de número 10, um salmo que foi escrito por Davi, que fala acerca de ações de graça e por um grande livro. Eita glória! Oh, glória! Salmo 9, versículo 10 diz assim: o Senhor, em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te... Oh glória! Oh glória! Oh glória, igreja! Deus não desampara quem busca Ele não, irmão. Deus sabe no meio da multidão quem busca e quem não busca. Oh glória! Oh glória! É preciso buscar a igreja, mas como de qualquer jeito não, de todo o vosso coração. Oh glória! Jeremias 29:13: buscar-me-eis e me achareis. Oh glória! Buscar-me-eis e me acharei de todo o vosso coração e sereis achado de vós, diz o Senhor. A mulher do fluxo de sangue, ela buscou de todo o coração. Se eu tocar, eu vou sarar. Se eu tocar, eu vou ser curada. Se eu tocar, eu recebo um milagre. Oh glória, oh glória, oh glória. E a Bíblia diz que ela sai nessa perspectiva. Só que a Bíblia diz que tem uma grande multidão e ela está por trás avançando no caminho do milagre, irmão. Louvado seja Deus. Só que a Bíblia diz que quando ela toca nas vestes, automaticamente Jesus para. Em meio à multidão e à caminhada, e Jairo do lado, Jesus para. E Jairo está contemplando toda essa situação. Aí Jesus pergunta para os discípulos: alguém me tocou? Os discípulos não entenderam, irmão. Porque a Bíblia diz que os discípulos falaram para o Senhor Jesus: mestre, as multidões te apertam e te oprimem. O Senhor está querendo saber, mestre, quem foi que te tocou? E Jesus: alguém me tocou. Porque de mim saiu virtude, oh glória. De mim saiu poder, oh glória, oh glória, oh glória. A Bíblia vai dizer que aquela mulher, ela vai declarar toda a verdade, que
que havia sido ela que havia tocado. Interessante que ela vai falar isso temendo e tremendo. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor, igreja. Oh, aleluia! E aí a Bíblia vai dizer para nós, bendito seja o nome do Senhor, que Jesus vai testificar do milagre, dizendo a ela, aleluia, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste malamandecomanara. Mal que o dinheiro não resolveu, porque tem coisa, irmão, que dinheiro não resolve não. Tem coisa que é só Jesus, ô glória. Tem coisa que é só Jesus. Não é dinheiro, não é influência, não é conhecimento, não é posição, não é estado. É só Jesus que resolve o problema. Jairo também tinha posição. Ele era príncipe. Ele era uma pessoa vista de muitas pessoas. Mas a filha dele ficou enferma, estava marimbonda. E ele decide buscar Jesus. E no caminho do milagre, ele vê aquela mulher ser curada. E Jesus volta a andar. Quando Jesus volta a andar, alguém chega da casa dele. Versículo 35 que nós lemos. E estando ele ainda falando, chegaram alguns, aleluia, do principal da sinagoga, que disseram: a tua filha está morta, para que enfada mais o mestre. Você já observou que tem pessoa que, infelizmente, irmão, elas são portadoras não de boas novas, mas sim de mais novas, de mais notícias, de tragédias. Louvado seja Deus. E nos nossos lábios, igreja, precisa ter palavras de vida, palavra de novidade, palavra, oh glória. Louvado seja Deus, aleluia, que venha levantar e não venha terminar de abater, oh glória. Louvado seja o nome do Senhor. Alguém chegou na casa e já diz: por que você está enfadando o mestre? A sua filha já morreu. Sabe o que essas pessoas estão dizendo? Acabou, Jairo, não tem mais jeito não. Já marcaram até, oh glória, o funeral, já cavaram até a cova, já prepararam a mandecomandará, as carpinteiras, oh glória. Mas o coração do homem pode fazer plano, mas a resposta certa ainda vem dos lábios do Senhor para mim e a sua vida, igreja. Creia tão somente nesse Deus. Quantas coisas, irmão, são decretadas a meu seu respeito. Mas Jesus está nos convidando aqui a crer na sua palavra. A Bíblia diz que Jesus estava ouvindo tudo. E aí interessante que no versículo 36 eu quero que você acompanhe comigo. Porque isso aqui não é um homem, isso aqui é Jesus. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente, oh glória. Louvado seja Deus. Não temas, crê somente. É isso que Deus quer de mim e de você. Que eu e você não venha atender, mas que tão somente eu e você venha crer. Porque, como eu falei no princípio, que Deus livra o seu povo de conformidade à sua vontade e o seu propósito. Aleluia. Porque foi assim na antiga aliança, é assim também na nova. Se você ler comigo algumas passagens bíblicas, por exemplo, no Salmo de número 22, versículo de número 3 e versículo 4, a Bíblia diz assim: porém tu és santo, e o que habita entre os louvores de Israel, em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste.
creia que essa noite é noite de livramento, oh glória. Oh glória, se verdadeiramente o meu coração, o seu coração está inclinado para Deus, é noite de livramento, é noite de livramento, oh glória. Enquanto tu está aqui adorando, se esforçando, Deus está cuidando, Deus está livrando, Deus está ordenando ao meu e o teu respeito, oh glória. Louvado seja Deus, igreja. Não temas, creia tão somente. Foi assim, irmão, para os patriarcas. A Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 15. Eu estou resumindo por causa do horário. Louvado seja Deus. Gênesis capítulo 15. Versículo de número 1 diz assim: e depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Qual o contexto aqui de Gênesis 15? Está em Gênesis 14. Os pastores, no capítulo 13 de Ló, continua com os pastores de Abraão. Abraão, por ser um homem experiente, ao qual a promessa era para ele, não era para Ló. Ele chama o seu sobrinho: olha, meu sobrinho, nós somos parentes. Não é para a gente ficar brigando, não é para a gente ficar contendendo. A terra está aí, escolha para onde você quer ir. Ló olhou e viu as campinas de Sodoma e Gomorra, e ele foi para lá, mas ele não sabia que os homens que habitavam lá eram grandes pecadores. E ele foi. Só que lá houve uma guerra entre 4 e 5 reis. E ele foi levado cativo. Abraão, ele pega 318 servos criados na sua casa, porque alguém da casa de Ló, aleluia, fugiu e avisou ao tio que o seu sobrinho havia sido levado cativo com toda a sua casa. E Abraão toma aqueles 318 e vai pelejar contra aqueles reis, e ele vai prevalecer, porque Deus estava com ele, oh glória. Mas se você for fazer a conta, irmão, de reis, reinos, somente 300 anos é para perder a luta, mas foi Deus que deu a vitória. Aqui eu entendo outra coisa: Deus não precisa de quantidade, Deus quer que você tenha fé, fidelidade e perseverança, porque se eu e você for fiel no pouco, sobre o muito, ele acrescentará na minha e na sua vida, igreja. Louvado seja Deus. E aí no capítulo 15, você vê aqui Deus, né, talvez Abraão com medo ainda, né, parando para rapaz, como é que eu consegui vencer esses reis com 318 homens? E aí veio a palavra do Senhor para Abraão em visão, dizendo: Abraão, não temas, eu sou teu escudo, eu sou teu galardão, será grandíssimo, oh glória, oh glória, oh glória, 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 glória a Deus. Igreja, não temas, não tema, Deus é o meu escudo, é o teu escudo, ele tem galardão, ele tem recompensa para mim, para a sua vida, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o temor, ele nos paralisa e muitas vezes nos afasta de. Você vê Deus no Velho Testamento falando com os seus servos. Abraão é considerado um dos patriarcas. E Moisés também, lá no livro de Êxodo, capítulo 14, quando os filhos de Israel estão saindo da terra do Egito e agora estão posicionados no Mar Vermelho, né? Louvado seja Deus, o faraó está vindo atrás, né? Perseguição, não tinha como ir para a direita, para a esquerda, e só tinha o mar. Aí quando você pega Êxodo, capítulo de número 14, a partir do versículo glória de número 10, a Bíblia diz que chegando o faraó aos filhos de Israel, levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás dele, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, mesmo eles temendo, eles abriram
Eu posso até temer, irmão, porque isso é da natureza humana. Louvado Senhor, mas eu posso não só temer e nem limitar o meu temor. Eu tenho que abrir meus lábios para clamar a papai do céu. Oh glória, oh glória. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E no versículo 11 a Bíblia vai dizer que e disseram a Moisés: não havia sepulcro no Egito para, aleluia, nos tirarem de lá para que morrêssemos nesse deserto. Porque nos fizeste isso? Que nos, aleluia, tem tirado do Egito. Não é, aleluia, esta palavra que temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos for a servir os egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse: oh, a fé de Moisés, irmão, oh, a fé do homem de Deus, oh, a fé do servo Ramandeca. Foi o povo que clamou, irmão, mas foi Moisés que declarou a palavra de bênção, de vitória, glória, dizendo para o povo de Israel, aleluia, dizendo: não temas, estás inquieto. Aqui eu aprendo outra coisa. A aleluia, o temor traz inquietude. E Deus não trabalha na inquietude, igreja, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Moisés está dizendo: não temas, estais inquieto, vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos. O Senhor pelejará por vós e vos. Deixa Deus pelejar a igreja. Deixa Deus pelejar. Quem peleja, que Deus que peleja pela minha e pela sua causa, querido. Louvado seja Deus. Aleluia, Deus. Quem peleja, que é Deus que vai pelejar. Não adianta eu e você ter inquieto. A gente precisa clamar, mas a gente precisa se aquietar. Interessante que quando eu falo isso, o Espírito Santo me lembra que lá no livro de Salmo, de número 46, oh glória, verso 10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aquietai-vos e saber que o Senhor é Deus. Não temas, crê tão somente. Foi assim com Abraão, foi assim com Moisés, foi assim também com Davi. Lá em 1 Samuel, capítulo de número 17, enquanto Golias estava durante um período de 40 dias, bendito seja Deus, aleluia, afrontando o povo de Israel, buscando um homem para que pelejasse contra ele, se vencesse. Mas foi o seu servo e ninguém apareceu. Isso junto de mim, desprezado, glória a Deus, aleluia, mas que havia achado graça diante do Senhor, e diz para o rei: não te perturbe não, meu rei, eu vou pelejar, eu vou guerrear. Esse circunciso que está afrontando o exército do Deus vivo. Aí Saul foi julgar pela aparência. Tu é jovem, tu é menina ainda, tu não tem espírito, tu tá vendo, aleluia, o tamanho da espada do homem não, aleluia. Ele diz: não, meu Senhor, quando eu estava lá no campo, vi um urso pegar a ovelha, eu livrava, vi um leão, eu livrava. Assim como Deus me deu vitória lá para livrar as ovelhas, Deus também vai me dar vitória aqui. Então toma aqui, meu filho, as minhas armaduras. Davi até botou, mas Davi andou e disse: não, meu rei, isso aqui não dá para mim não, eu vou pelejar com o que eu tenho, aleluia, com a funda e com as pedrinhas, oh glória, louvado seja, porque Deus quer me dar vitória e te dar vitória, igreja. Não é com coisa emprestada, não é com coisa alugada, não é com coisa de aparência, não é com aquilo que você não sabe manejar. Jesus quer me dar vitória e te dar vitória com aquilo que você tem domínio. Ele quer nos dar vitória com aquilo que a gente domina, aquilo que faz parte do nosso dia a dia.
E aí interessante que quando Davi ele se posiciona diante de Golias, Golias vai afrontar Davi. E é interessante que em 1 Samuel, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus, capítulo de número 17, versículo de número 43. Olha o que o filisteu vai dizer a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoa Davi pelos seus deuses. E disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e eu darei a sua carne às aves do céu e às bestas do campo. Verso de número 45. E Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, porém eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei e tirar-te a cabeça e o corpo do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves do céu e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra e Ele vos entregará na nossa. Olha as palavras de Davi. Aleluia. Davi não estava olhando fisicamente, não, irmão. Espiritual, porque fisicamente ele não ia para lugar nenhum. Então por que eu estou teimando? Irmão, pode ter tamanho para Deus não quer dizer nada, irmão. Às vezes os problemas na nossa vida vêm gigantes, vêm para nos destruir mesmo, para nos esmagar, para nos fazer retroceder, para nos fazer até pensar que deixar de servir a Deus e ir para o mundo vai ser coisa melhor. Mas é mentira de Satanás, ô glória. Louvado seja o nome do Senhor. Bom estar com o Senhor, igreja. Louvado mesmo nas lutas, mesmo nas pelejas, mesmo nas adversidades. Bom estar do lado do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E foi também assim, louvado seja o nome do Senhor, com o rei Josafá. Lá em 2 Crônicas, capítulo de número 20. A Bíblia diz que sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos outros amonitas, vieram a pelejar contra Josafá. Então vieram a Josafá e deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão do além do mar, da Síria, e eis que já estão em Azazon, Tamar, que é Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregou um jejum a todo Judá, e Judá se juntou para pedir socorro ao Senhor, e também todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. Sabe o que eu acho interessante? Como eu li no Salmo 9, que Deus não desampara quem busca Ele. No mínimo, se você propor no coração buscar Deus, Deus vai trazer uma resposta para mim e para você. No mínimo, Deus ele vai trazer resposta. Deus ele vai trazer direcionar para aquietar o nosso coração e a nossa mente. Você vai ver aqui, se você ler em casa, você vai ver que depois que Josafá, mesmo temendo, convocou o povo, começou a buscar Deus, você vai ver que eles estavam reunidos. E a Bíblia diz no versículo 14: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaziel disse: dai ouvido todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Aleluia. Glória. Quando essa palavra veio, irmão, ele tranquilizou o coração. Sabe o que a Bíblia diz? Que para quem tinha 3 nações vindo de contra um reino, ele deu ordem aos levitas, pegaram a arca da aliança, botaram na frente e começaram a louvar a Deus. Sabe o que desceu? Esses 3 reis, um guerrear contra o outro e cada um matar o outro.
Quando eles chegaram, que eles olharam, eles só viram os cadáveres e os corpos. E ficaram 3 dias saqueando os despojos. E aquilo ali, irmão, se tornou conhecido. E Deus exaltou ao rei Josafá e o reino de Judá. Porque mesmo às vezes temendo, mas eles decidiram buscar a providência divina sobre a sua vida. Irmão, você pode olhar para mim, mas irmão, a gente não deve buscar Deus só porque a gente precisa. Eu concordo com você, mas eu quero que você concorde comigo também, que nós somos necessitados da graça, do milagre, da providência, do amor de Deus sobre as nossas vidas. Por quê? Porque se a gente busca e Deus não faz nada, a gente desfalece, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. É verdade, é que nós não temos que buscar a Deus pelo que Ele pode fazer, mas sim pelo que Ele é. Mas nós necessitamos do favor e da graça desse Deus sobre as nossas vidas. Nós necessitamos. Imagine, eu vou ficar anos e anos aprendendo, ó Deus, tem misericórdia, se eu faz isso na minha vida, Deus não vai fazer nunca nada. É uma coisa errada, irmão. Esse não é o evangelho de Cristo, não, irmão. Esse não é o evangelho de Cristo. Interessante também que eu lhe diga que eu não vi aqui na Bíblia ninguém que foi até Jesus com o coração aberto, contrito, e Jesus despediu essa pessoa da mesma maneira. Todos que foram até Jesus se humilharam, passaram pelo processo, receberam a vitória da parte de Deus. Alguns demoraram mais, outros menos, mas todos tiveram resposta e bênçãos da parte do Senhor Jesus. Aleluia. Porque a Bíblia diz em João capítulo de número 6, verso 37, todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim, e o que vir a mim de maneira nenhuma lançarei. Mateus capítulo 11, versículo 28, é Jesus dizendo, ó, vinde para mim, aleluia, vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Diga assim, Jesus tem alívio. Jesus, ele tem um alívio. Fale com o seu irmão com autoridade. Jesus tem um alívio que você precisa. Porque às vezes nós estamos angustiados, irmão. Às vezes nós ficamos até atribulados. Mas Jesus, ele tem um alívio para a minha e para a sua alma, igreja. Louvado seja Deus. Ele tem alívio. Porque ele sabe da nossa limitação. É verdade. Ele sabe que nós somos pó, amante, oh, mandará, yaramante, oh, mandaraço. Oh, glória. E Jairo, ele foi buscar socorro em Jesus nessa perspectiva. Mas alguém disse, olha Jairo, sua filha já morreu. Não incomoda mais o mestre, não. Já era. E aí Jesus olhou para ele e diz, ó, não temas. Cretão. Interessante, se você está com a Bíblia aberta, versículo 37, e não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago, João, irmão de... Essas pessoas que Jesus bloqueou aqui, irmão, foram essas aqui, ó, que disse, Jairo, sua filha já era. Jesus disse, eu não quero vocês comigo, para aí. Pedro, João, Tiago e Jairo, bora comigo. A Bíblia vai dizer que tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viram o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse, por que vós alvoroçais e chorai? A menina não está morta, mas dorme. Irmão, aqui é Jesus que está dizendo isso, é Jesus que está afirmando que a menina não estava morta, ela estava dormindo, repousando. Mas na mentalidade humana eles afirmavam e já tinha dado o atestado de óbito, louvado seja o nome do Senhor. Mas aí a Bíblia vai dizer para nós que eles riam. As pessoas riam de Jesus, porque assim, aleluia, agora muitas das pessoas vão rir de mim.
ninguém vai rir de você, ô glória, porque elas não creem no milagre, louvado seja Deus, elas não creem na providência, ô glória, louvado seja Deus, aleluia, elas vão rir, elas vão caçoar, mas tem um ditado que diz aí no mundo, que quem ri por último, aleluia, louvado, é melhor rir por último do que rir primeiro, quem ri por último ri melhor, tem muita gente sorrindo hoje, mas amanhã pode ir lá, mandar comandar, se tornar triste, irmão, eu prefiro deixar para rir amanhã, com Cristo, glória, louvado seja, porque esses risos daqui são supérfluos, são passageiros, mas o riso da salvação, o riso da eternidade, vai durar para todo sempre, igreja, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que eles riram, aleluia, do que Jesus havia declarado, porém ele tendo feito sair, ó Jesus, excluindo e bloqueando as pessoas do contra, as pessoas que não creem, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, louvado seja, meu irmão, bom é você andar com quem tem fé, irmão, bom é você andar com quem crê, irmão, bom é você, aleluia, a sua fé, com quem está na mesma fé, na mesma comunhão, glória, louvado seja o nome do Senhor. Interessante, quando eu digo isso aqui, o Espírito Santo me lembra que Jonatas, filho de Saul, foi pelejar contra os filisteus, e aí ele colocou no coração de guerrear contra aqueles homens, e o servo dele disse para ele: não se preocupe não, meu senhor, porque a sua disposição é a minha disposição, porque Deus tem poder de livrar com muitos, e Deus livra também com pouco, é só ter fé, irmão, é só dar ligação, que o milagre de Deus acontece na minha e na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Jesus, ó, manda sair, sai. Eu não quero vocês aqui. Me dê licença. Aí a Bíblia vai dizer, sabe o que? Eita Jesus. Que tomou consigo o pai, a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. Foram essas pessoas que entraram no quarto, no local onde a menina estava. Aqui eu aprendo uma coisa: existe um lugar da nossa intimidade que nós não podemos levar qualquer pessoa. Existe lugar da nossa intimidade. Tem muita gente contando, escrevendo, divulgando a sua intimidade. Com quem só vai, irmão, ó, curiar, ó glória. Com quem só vem espalhar, ó glória. Com quem só veio desmerecer, ó glória. O que tu está passando, o que tu está sofrendo, ó glória. Mas Jesus não, Jesus é de fé. Eita, Jesus é de fé. Aí a Bíblia vai dizer para nós: e tomando a mão da menina, eu acho aqui isso interessante. A menina era deitada. Deu uma aqui, ó. Jesus fez isso, ó. Tomou a mão, porque quem está caído, irmão, precisa se levantar. Quem está caído precisa de uma mão. Levanta, menina, Talita. Levanta-te, menina. E a menina se levanta. Glória. Glória a Deus. A menina se o quê? Levantou. O que estava morto reviveu. Aleluia. Mas Jesus fez questão de estender a mão. Nós precisamos, irmão, estender a mão para levantar os que estão. Aleluia. Aí quando eu falo isso a você aqui, o Espírito Santo me lembra, sabe o quê? Que em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, Paulo era o pregador da noite. Eu acho que ali foi uma vigília, no terceiro andar. O texto diz que Paulo se demorou no seu prolongado discurso. E um jovem chamado Eutico, que estava sentado na janela,
caiu morto. Aí Paulo, sabe o que Paulo fez? Desceu, foi até ele, estendeu a mão, abraçou, levantou e voltou e disse: não vos perturbeis, porque a vida dele está. O que nós temos que fazer é isso: ajudar os que estão caídos, mortos, a se levantar. Se levante, meu irmão, em nome de Jesus. A nossa mão, irmão, é para que as pessoas não se levantem. Jesus está aqui nos dando um exemplo. Assim como Pedro lá, aleluia, em Atos 3, ele também estendeu a mão para aquele coxo. Jesus está nos ensinando aqui que é preciso estender as mãos. É preciso estender as mãos. Porque, irmão, observe, o Espírito Santo que... Oh, glória! João capítulo 8. Os fariseus pegaram aquela mulher no ato flagrante de adultério. Mas eles estenderam as mãos já com as pedras para matar ela. Trouxeram aos pés de Jesus, pastor Marcos. Jesus, essa mulher foi apanhada em flagrante de adultério. Além de Moisés disse que ela tem que morrer. E o Senhor, o que é que o Senhor diz? Jesus, ó, escreveram na terra. Aí eles insistiram na pergunta a Jesus se levar: quem de vocês tivesse pecado, seja o primeiro que lhe atire. Aí eles tocaram pela sua consciência e retiraram uma mão. Ficou só Jesus e a mulher. Ali ela estava esperando só a morte. Ela esperava a morte, mas o dono da vida estava de junto dela. Aí a Bíblia vai dizer para nós que Jesus cantou: mulher, onde estão os teus acusadores? Ela disse: não tem ninguém, Senhor. Mas Jesus olhou para ela e disse o quê? Vá e não peques. O Evangelho de Cristo é isso aqui. É ajudar a levantar aqueles que estão. A Bíblia diz que aquele que está de pé cuide. É assim que diz. Irmão, a gente não sabe de nada. Quem sabe de tudo é Deus. Nós não sabemos de nada. Quem sabe de todas as coisas é Deus. Nós precisamos cuidar. E na força que a gente tem, ajudar aqueles que estão caídos também a se levantar. Jesus estende a mão, a menina se põe de pé. E aí a Bíblia diz que logo que a menina se levantou, andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhe expressamente que ninguém soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Jesus operou um milagre na casa de Jairo. Porque Jairo se dispôs. Porque Jairo tinha um propósito. Porque Jairo tinha um objetivo segundo a vontade e a graça de Deus. Se é propósito de Deus, se é graça de Deus, irmão, busque a Ele, busque a resposta dEle, busque a direção dEle, e no tempo dEle, Ele lhe favorecerá na terra dos viventes. Assim agradeço a oportunidade. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus!